Então, boa tarde a todos novamente, é um prazer estar aqui. Então, gente, eu resolvi montar essa palestra porque 10 anos advogando, eu vejo muitas dúvidas dos colegas em preparar uma audiência criminal. Por isso que eu sempre gosto de frisar que a audiência criminal é o coração do processo, que é onde vai se definir o futuro do teu patrocinado. Às vezes o cliente, doutor, o que vai ser do meu futuro? Eu falo, após a audiência. E do tanto que eu aprendi do Rui e tanto que eu assisti, eu resolvi também fazer esse compilado para ajudar os colegas. Muitas vezes a pessoa não entende que na condução do processo criminal, pela sua ausência de capacidade técnica, você pode agravar a situação do seu cliente. Eu já vi situações que a denúncia foi uma, durante a instrução foi feito o aditamento da denúncia ao final da inquirição das testemunhas. Além de o cliente responder por um crime, estava respondendo por 3. E muitas vezes pelo erro da defesa técnica. Então, por isso que a audiência é muito importante para o advogado criminalista. Vamos lá. Aonde está previsto a audiência criminal no artigo no CPP? Ela está no artigo 400, dali diante, onde prevê que a audiência é una. Em tese, essa audiência é ouvida o ofendido, a vítima ou a vítima, tem a oitiva das testemunhas de acusação ou defesa, pode ocorrer acariações, oitiva de perito e, ao final, o interrogatório do acusado. Além de nós termos a audiência de instrução e julgamento, nós temos a audiência para transação penal, que é a tentativa de uma composição, uma audiência de ANPP. Essas são as variações que o advogado deve estar preparado. Nós precisamos saber as bases legais para o ato e estar participando ali. Isso para vocês poderem acompanhar. Um fator importante que eu fico vendo também da ausência dos colegas é como você fazer um depoimento especial. Quem já atuou onde tem testemunhas ou vítimas, crianças e adolescentes, a gente percebe a limitação defensiva, porque a gente não pode perguntar diretamente àquela vítima por ser menor de idade. O juiz pede para a gente elencar várias perguntas, aonde ele passa para o psicólogo e para o psicólogo repassar para a criança e fazendo as suas adaptações e muitas vezes modificando. Por isso que eu falo que a advocacia criminal ele não pode ser um ser solo. Processos criminais que envolvem crianças como vítima ou adolescentes, eu só trabalho com assistente técnico. Porque quem colhe a oitiva é um perito, é um psicólogo ou um assistente social com o curso. Eu não tenho essa capacidade. Então, o cliente, eu oferto isso para ele faz a contratação, aonde o assistente técnico formula os quesitos conforme prevê o CNJ para a inquirição de crianças e adolescentes. Por que é importante? Porque muitas vezes uma pergunta que você vai fazer que é necessária é indeferida. E quando a gente tem um fundamento legal, aonde o perito ele te dá ali as perguntas elementares e essenciais com base na legislação, dificilmente o juiz vai indeferir. Porque, tipo assim, já tive situações de muitas vezes, juiz, essa pergunta eu não vou fazer. E às vezes é uma pergunta necessária, às vezes nós não sabemos a forma de passar essa pergunta para ser passada para uma criança. Ainda mais em esses casos onde a palavra da vítima tem de suma importância. Então essa é uma das observações que a gente tem que em audiência criminal, que envolve estupro, que envolve crimes sexuais, o advogado ir sozinho, sem assistente técnico, realmente pode trazer um prejuízo muito grande. Eu peguei um processo criminal agora que o colega passou para eu pegar depois do depoimento especial, que era o mais importante, era a palavra da vítima. A gente tinha que estar ali, ter uma assistência de um perito. E eu falei, é muito difícil de reverter nesses casos, porque, em tese, você como defesa não nem sequer elaborou qualquer tipo de pergunta. Com relação ao interrogatório do acusado, eu gosto muito de falar sobre isso, porque muitas pessoas me perguntam, Guilherme, falar ou ficar em silêncio? Depende. Depende da acusação. Depende da situação, depende de todo o contexto. Porque qual o seu objetivo como defesa técnica? Seu objetivo não é ser investigador no processo criminal.
Seu objetivo é fragilizar a acusação. Seu objetivo é trazer dúvidas para o processo criminal. Muitas vezes, muitos processos que eu atuei e consegui absolvição, o cliente ficou em silêncio, porque não se transformou sólida a acusação ali pertinente. Por isso que eu falo que é de suma importância também, quando o MP estiver perguntando, tiver ali o juiz talvez fazendo qualquer tipo de observação, você ficar atento, para que assim você possa contrapor os fundamentos legais. E uma dica que eu dou, que eu sempre usei muito na minha profissão, é o quê? Gente, chegou no fórum, antes da sua audiência, senta lá na sala de audiência, fica assistindo a audiência anterior, fica se ambientizando com o local, fica ali familiarizando sua pessoa. E muitas vezes você ali, existe conversas triviais, fora de processo judicial. E os atores do processo penal são pessoas que criam a empatia e acabam, após a sua audiência, tendo um certo tipo de facilidade de manejo. Não é que eles vão burlar a lei, mas pela intimidade, a audiência acaba sendo bem mais tranquila. Por quê? Eu já assisti audiências que eu vi a postura diferente do promotor e do juiz para com o advogado. Quando o advogado não tinha nenhum conhecimento técnico, eles comiam o advogado. Porque, gente, na prática, eles querem a condenação. Absolver é muito difícil, tem que fundamentar. Condenar, julga procedente. Julga procedente é o argumento do Ministério Público, é simples. Então, você tem que ficar muito atento a isso, porque eles trabalham naquela máquina de moer, aquela máquina de condenar, e você está ali para ser aquele entrave. Por isso que quando o advogado é técnico, combativo, ele é muito respeitado. E o juiz e o promotor acabam ter um olhar diferente e analisar de forma diferente o processo. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Quando se inicia a preparação de uma audiência criminal? Muita gente me pergunta isso. Quando o processo chega às suas mãos. Alguém me liga para atuar numa prisão em flagrante, eu já penso lá na frente quais fundamentos eu vou utilizar na EJ. Aquela situação do silêncio. Guilherme, fala ou não fala em delegacia? Se tiver uma violação de domicílio, ele vai falar. Ele fala, houve uma violação de domicílio, ingressaram no domicílio, com relação aos fatos, vou me manifestar em juízo. O policial fica puto da vida, mas ele tem que encostar. Ele não é obrigado a refutar os fatos. Ele quer falar, invadiram o meu domicílio, me bateram. Por quê? Eu já percebo que quando algumas custódias, inclusive revogação de prisões, quando a gente vai despachar e a gente fala com o juiz de excelência, inclusive ele prestou depoimento na delegacia, que houve invasão do domicílio dele, que ele foi agredido, o juiz para pensar. Porque não é costumeiro o réu falar. Porque é normal, ó, fica em silêncio, pronto, acabou. Eu falo, ele só vai falar relacionado a isso. Cria aquele mal-estar, mas colocam, pronto e acabou. Então, quando você pega o processo, você já pensa, poxa, ele foi abordado, tráfico de drogas, ingressaram no domicílio dele. Aí você já pensa, pô, jurisprudência do STJ, teve fundadas razões para ingressar no domicílio? Então você já começa a pensar lá na frente que pergunta você vai fazer para o policial. Ele foi abordado na rua, revistaram o carro dele, qual foi as circunstâncias? Denúncia anônima, Polícia Militar, recebemos a denúncia anônima, invadimos o domicílio e encontramos entorpecentes. Olha a pergunta que vai fazer para o policial, de onde veio essa denúncia anônima? Você fez alguma observação prévia para ingressar no domicílio? Alguém autorizou o ingresso do domicílio? Aí você começa o quê? Desconstruir aquela tese acusatória. E tudo que eu estou falando aqui não é porque eu sou expert. Eu trabalho baseado na jurisprudência. Todo caso que eu pego, eu procuro uma jurisprudência similar e já vou para a audiência para trabalhar naquela linha do entendimento do ministro e do desembargador. Muitas vezes eu não quero nem saber se o meu cliente estava com a droga ou não, ou se fez ou não fez. Eu quero saber sobre a atuação do Estado. Porque esse é o papel do advogado criminalista. Eu falo que o MP fiscaliza. Na verdade, quem fiscaliza somos nós, para saber se o Estado fez o passo a passo correto para aplicar a pretensão ali punitiva do Ministério Público. Se não fez, a prisão tem que ser anulada. Então, é essas perguntas, às vezes precisas, que eu faço em audiência para o policial. E muita gente fala, mas o juiz não aceita. Gente, a maioria das vitórias que eu tive foi em segunda instância. Ontem mesmo eu postei no grupo uma decisão do STF.
Fiz um HC, foi negado, agravei, foi negado, fiz PPJ, foi negado, agravei no STJ, foi negado, cheguei no STF, e o STF anulou um acordo de uma anulação de um júri. Essa é a luta do advogado. Não vai achando que é fácil, vou fazer um pedido aqui com base em jurisprudência e o juiz vai deferir. Quantas vezes a gente vê juiz passando as coisas aí batido? Tá com o exame de corpo de delito, que o cara tomou a surra, o juiz fala, não, mas tá falando que ele resistiu à prisão. Então, a gente tem que ter essa ideia que você trabalha para as segundas instâncias, para a segunda instância. Todo processo criminal meu eu trabalho dessa forma. Tanto que eu converso com os clientes, olha, esse juiz aqui é condenação na certa, mas a gente tem chance de nós conseguirmos ir lá em segunda instância. Eu sou muito sincero com meus clientes, ainda mais dependendo do juiz cair, ainda mais que a gente trabalha há já um certo tempo, a gente compreende qual é o entendimento da doutora Janaína, do doutor Danilo, da juíza que está na primeira vara criminal, e eu já falo para o cliente, ó, é uma juíza difícil, nós vamos tentar, mas de qualquer maneira a gente tem elementos para poder recorrer. Mas você só recorre quando você tem um fundamento legal na audiência, você demonstra aquilo, porque você imagina o quê? Excelência, você decidiu nesse caso isso. Na audiência de instrução e julgamento onde foi produzida a prova, o policial disse que violou, inclusive, já um entendimento seu nesse caso. Aí você começa a confrontar o julgador. Então, o que eu falo, a maioria dos meus processos, tento fazer uma audiência perfeita, ótima. Mas, em primeira instância, acaba sendo a condenação, mas em instâncias superiores a gente acaba conseguindo uma reversão. E é importante o quê? Ainda mais quando a gente atua. Por que a atuação em inquérito policial é importante? Ainda mais em processos de homicídio. Eu faço muito isso quando me contrato. Eu adoro trabalhar em inquérito. Eu solicito um monte de prova. Eu sei que o delegado não vai fazer. O delegado, desculpa a palavra, ele vai cagar e andar para os meus pedidos. Perfeito. Porque na maioria das vezes, se o cliente se ele é denunciado por homicídio, raramente ele é impronunciado. Na maioria das vezes vai a júri. E quando eu falo no júri, excelências, lá na delegacia, eu busquei o verdadeiro autor, eu busquei a prova mostrar que não era o cliente, o Estado está aqui para aniquilar mais um pobre, mais um preto, mais um miserável. Por que o Estado não investigou essa prova que eu mostrei? Por que o Estado não solicitou essa câmera? A gente tem diversos processos que em fase de inquérito, que a gente foi no local do fato tirar fotos de câmeras para mostrar dentro do processo que não fizeram investigação. Porque, de fato, é a máquina de moer. Não querem. Por isso que o Estado não gosta de advogado. Porque a gente dá trabalho. Mas por quê? A gente já faz pensando lá na fase de inquérito para quando chegar em audiência. Para demonstrar o quê? Que eles não agiram da maneira devida, da maneira correta. Por isso que o processo criminal... Então, o Alexandre de Moraes fala muito isso, teoria dos jogos, um xadrez. Você dá um passo aqui, você perde uma dama, você perde ali uma rainha, aquilo, isso, mas você faz... pensando lá na frente. O que muitas vezes o que atrapalha a gente é a ansiedade do cliente, né? Igual, já tive cliente, de latrocínio que ficou preso 2 anos, condenado a 40 anos. Em primeira instância, eu consegui a nulidade em segunda instância, mas ele perdeu 2 anos da vida dele. Mas melhor ficar 2 anos do que 20 anos preso. Porque eu já falei, de início eu falei com a família, o caso é difícil, aquilo, mas estamos trabalhando da maneira correta. Mas por quê? Processo criminal, audiência, é estratégia, é preparação. O processo mais simples que for. Eu sempre falo isso. Eu tenho aquela particularidade. Eu não procuro saber se meu cliente fez ou não fez o fato. Eu não quero nem saber. As pessoas perguntam, como é que você advoga na área criminal? Eu não quero nem saber se ele fez ou não fez. Eu não quero ver se ele é culpado ou não é. Eu quero saber se o Estado fez o papel correto. Se não fez, anula a prisão, mesmo que ele seja culpado. E assim que o advogado deve trabalhar. Fazer todos os meios para saber se eles seguiram como é que fala, né? A forma, né? Que é a garantia, como o Aurélio Lopes Júnior fala. Momento também importante para a preparação da audiência. O advogado não prepara a audiência um dia antes. É na fase de inquérito, é no momento que você apresenta a resposta à acusação ou a defesa preliminar. Gente, passou essa fase de defesa genérica. Tudo bem, você não entra no mérito. Você não vai dizer se o cliente cometeu ou não cometeu. Mas ali você pode requerer diligências necessárias para trazer informações. Você pode requerer produção de prova pericial, oitiva de testemunhas. O que eu faço muito,
apresentou a resposta à acusação, dependendo do cliente, imputação de tráfico de drogas. Nós sabemos que eles só colocam lá 2 policiais militares. E muitas vezes os 2 policiais militares não são os policiais que fizeram toda a diligência. Eu pego uma petiçãozinha, vou no batalhão, com base no estatuto, na lei de acesso à informação, eu peço a escala do dia. Eu solicito o BOPM diretamente lá no 25º, eles fornecem. Eu tenho até um e-mail. Eu solicito. Porque na hora que eu preparo minha resposta à acusação, eu já rolo todos os policiais, que já tem uma facilidade de você encontrar, trazer uma contradição para o processo. Porque o depoimento realmente é aquele depoimento de cor. Agora, quando o outro policial vem, pô, por que eu estou fazendo aqui que foi requisitado a defesa? Aí eles ficam naquele nervosismo de querer alinhar e acaba todos dando resposta diferente, você conseguindo a absolvição do seu cliente. Muitas vezes a gente conversa com o réu, pô, doutor, esse policial que está aí não foi o policial que me prendeu, não. O policial que me prendeu foi o outro. Na verdade, ele não foi nem colocado. E muitas vezes o policial que prendeu já tinha uma relação anterior, teve um tipo de tortura, teve uma invasão em domicílio, teve algo nesse sentido. Solicitação na resposta à acusação, câmeras corporais para vinda nos autos, mesmo que o seu, dependendo da situação, é igual lá, eu converso muito com o cliente para saber. Teve um cliente que a câmera, ele falou, doutor, tava mesmo, mas não me pegou a câmera corporal. Falei, eu vou solicitar. Por quê? Os policiais frisavam que ele confessou o tráfico, que não pegaram a droga com ele, que ele tinha corrido, e que mais quando ele foi abordado dentro da casa, ele confessou. O que a câmera mostrou? Não pegou ele correndo, mas mostrou os policiais invadindo o domicílio dele, e a câmera pegou os policiais em volta dele fazendo uma tortura psicológica. Ó, melhor você confessar, senão a gente vai levar todo mundo à sua casa. Melhor você confessar, fala que é sua. Aí ele, não, é meu, é meu. Foi uma confissão espontânea? Não. A juíza não considerou. Mas o STF tem entendimento consolidado que se a confissão não é espontânea, a prisão deve ser anulada. O STJ tem entendimento que a confissão só pode ser válida se for feita dentro de órgão público. Não estão mais aceitando confissão na rua. Eu falo até eu, o policial abordou bem à noite. Irmão, se ele mandar eu dar polichinelo, eu dou polichinelo pra ele, pô. Quando eu sou abordado, eu nunca falei que eu sou advogado. Que eu tenho medo de, tá achando que é imponente, é marrenta, aquilo. Eu tenho um caso de um professor que ele falou que ele estava na linha vermelha, estava tendo uma operação, ele era advogado, alguma coisa da ordem na época, eu não lembro. Aí ele falou que os policiais estavam lá fazendo mau alvoroço, parado, não liberando, aí ele levantou, pegou a carteira da OAB, foi lá falar com o policial, né? Aí ele, ó, sou advogado, quero saber o que está acontecendo. Aí ele falou, deixa eu ver tua carteira aí. Aí ele falou que o policial pegou a carteira dele, passou na bunda e jogou no chão. Ainda falou pra ele, ó, se você ficar falando, nós vamos te dar uma surra e tu vai... E ele falou que os policiais estavam sem nome, sem nada. Ele entrou no carro e ficou quietinho. Quem confia na polícia? Ninguém confia. Aí ele fala, na época ele falou, ó, nunca, não rebata a polícia, não faça... Eu sou assim, se me aborda, não, boa noite, tudo bem? Tudo ali, tudo aquilo. Porque a gente sabe como é que a polícia atua à noite. A gente sabe como é que atua nas vielas, nas comunidades. Então, hoje, as câmaras corporais são um avanço para a defesa e está demonstrando como é que realmente é a atuação e a gente deve solicitar, mas antes conversa com o cliente. Por quê? Réu confessa também, réu entrega, réu fala, me torturaram. Aí o policial fala, pô, a droga sua, naturalmente não é minha mesmo, tava traficando uma semana. Aí você acaba tomando na cabeça. Por isso que é necessário você também, é por isso que eu não procuro muito saber se o cliente fez ou não fez, eu tento interpretar as informações do processo. Porque o cliente mente pra gente. Mente descaradamente, porque ele acha que se ele falar a verdade, a gente vai julgar ele, vai defender ele com menos empenho, com menos amor, então ele mente. Então você tem que ter aquela sabedoria que os anos te dá para você poder ver se vale a pena confiar no que ele fala ou não, senão traz algo que acaba prejudicando a defesa dele. Doutor, só deixa eu interromper um minuto. Vocês já tiveram muito retorno em relação a pedido de imagens de câmera corporal, dizendo que não estavam funcionando naquele dia? Então, eu já tive um que os policiais não estavam portando. E já tem entendimento do STJ que o policial tem que portar. Só que acontece o quê? Eu estava conversando com a doutora Janaína sobre isso. Teve um que eu solicitei, o batalhão informou que os policiais de uma equipe especial não são obrigados a usar câmeras corporais. Só que tem uma norma do 25º, por isso que a gente tem que saber da Polícia Militar, eu até solicitei um colega, a gente tem que estar atento até às próprias normas que são geridas na Polícia Militar.
que todos do serviço ostensivo têm que estar com câmeras, independente se é serviço reservado ou não. Aí eles deram. Aí ela falou que até oficial batalhão para saber sobre isso, que até um processo que eu estava com ela, tem que acompanhar. Porque os policiais falaram que era do serviço ostensivo, reservado, mas acontece o quê? Tinha informação nos autos que depois chegou uma viatura. Porque o P2 faz o quê? Eles abordam e chamam a viatura. Não, tudo bem, eles não estão, mas cadê os dos outros policiais que deveriam estar com as câmeras corporais? E praticamente aqui, na cidade, todos os policiais estão usando câmeras corporais. Só a P2 realmente que não está utilizando. Mas aí, o que acontece? Esse é um benefício para a defesa. É um benefício para a defesa. Inclusive, tem uma lei estadual também que determina o uso de câmera corporal há bastante tempo. Então, isso a gente usa ao nosso favor. Porque, com o avanço do STJ, as decisões, vem dizendo o quê? Que somente a palavra do policial não é suficiente para a condenação. Tem que ter algo que corrobore. Então, as instituições que se adaptem a possuir câmeras corporais. E nessa linha que a gente trabalha. Então, aí a gente vai trazendo mais dúvidas. Primeira instância funciona? Não. Segunda instância do Rio? Quinta Câmara, talvez. Mas STJ, dependendo do ministro, você consegue. É trabalho. É porque eu falo, muitas vezes o cliente não tem condições financeiras de pagar todos esses recursos. Mas lá no escritório, uma coisa que eu sempre tive isso e também o Rui sempre teve, se a gente acredita na causa, meu irmão, mesmo o cliente não pagando, a gente faz recurso até o STF. Esse aí, até o STF me pagou, eu fiz o júri dele, me pagou R$1.000 só, mas eu acreditava que a anulação do júri dele estava errado. Eu falei, vou fazer, parei para sentar, e tipo assim, eu até fico feliz porque isso dá uma autoafirmação, pô, tô no caminho certo. Pô, lutei, realmente você se sente mais animado. É igual quando você consegue talvez um benefício para alguém que precisa de um LOAS, ou uma internação, uma cirurgia, você fala, pô, sou um advogado foda, consegui. Mas isso é bom para energizar a gente, porque a gente passa por tanta porrada, tanta coisa, a gente luta contra o sistema em todas as áreas, e quando a gente consegue uma decisão, parece que aquela energia volta, né? Aquela energia de você continuar lutando, continuar estudando, se aprimorando. Revigorante, né? É revigorante. Esse é o lado bom da advocacia, a gente gosta dessas aventuras, né? E o que é importante também? A preparação das testemunhas de defesa, a preparação, simular um interrogatório com o acusado, como é que vai ser feito, já combinar com ele se vai ser silêncio parcial ou total, já prever as perguntas que podem ser realizadas para ele. Porque, gente, o juiz desconsidera a palavra do réu. Tudo bem, mas o interrogatório também é um meio de prova. A gente esquece isso da valorização. Sabe o que muitos colegas também esquecem? Que testemunha de defesa, ainda mais que você arrola, às vezes não é a testemunha que tem um convívio íntimo com o réu. Pode prestar o compromisso legal de dizer a verdade. Tecnicamente, é valorado maior do que aquele informante. Todo mundo vai no automático. Questão também de contradito, dependendo da testemunha, se tiver algum interesse na causa. Ainda mais processos que tem vítimas. E essas coisas, às vezes acaba passando no automático, é bom você pedir para constar em ata, porque lá na frente talvez caia num recurso, num desembargador, no ministro, que concorde, não, vamos anular o ato. Então tudo isso tem que ser observado na audiência. Quem é testemunha de acusação, quem é testemunha de defesa. Véspera de audiência. É o quê? Gente, é estar com a parte de audiência já preparada, com as perguntas, com as suas teses defensivas. E eu sempre falo, no dia da audiência, sempre 1 hora antes, cheque para ver se não entrou nada novo no processo. Dependendo, o Ministério Público tem essas irmãs, juntar em cima da hora algum tipo de informação, e você tá ali, doutor, tá nas folhas, tá, e você tá ali, na surpresa. Então, por isso que você tem que ir lá. E, gente, o advogado preparado, exala técnica. Porque eles fazem 10, 15 audiências no dia. Poxa, onde está o exame de corpo de delito? Não, doutor, tá as folhas tais. Ô, doutor, onde está aquela perícia tal? Você fala, tá as folhas tais. O olhar deles é diferente, porque o advogado conhece o processo. O advogado sabe aonde está cada ponto a ponto. Então, o trato deles vai ser diferente. Porque a gente acha que não, qualquer lugar que a gente vai, as pessoas julgam a gente. As pessoas julgam a gente. Mesmo que a gente, o juiz ali... Rui, quantas indicações que a gente teve de clientes, de juízes, de promotores, de pessoas do cartório, pela forma de atuar? Você está sendo reparado a sua forma de atuação. E assim você vai construindo o seu nome. Você vai construindo ali uma autoridade, porque as pessoas começam a te indicar.
Diferente de muitos advogados que às vezes chega com... Eu falo, eu tô em admiração com aqueles advogados que vai com uma folha em branco com uma caneta na mão, para anotar. Nem cópia do processo tem. Tem uma audiência que eu fiz de operação lá em Cabo Frio. O doutor, doutor, deixa eu olhar aí no seu tablet a denúncia. Aí nas perguntas dele, ele queria olhar meu processo, aí depois eu já tinha separado tudo bonitinho. Eu falei, doutor, próxima vez imprime, doutor. Porque senão você vai trabalhar tudo direitinho. Eu falo, é a maneira de trabalhar? Eu não vou julgar, mas assim, depois que você disse para a juíza, sem mais perguntas, já era. Aí depois vem aquela lembrança, podia ter feito aquela pergunta, podia ter feito aquele fato. Por isso que a preparação é importante. Ainda mais nós, advogados criminalistas. Por quê? Às vezes um erro nosso, além de ser ruim, talvez para o nosso nome, depende também da sua vida. Porque o cliente está com você, mas ele está pedindo lá para o parente que cursa direito checar o processo também. Ele está pedindo para o advogado lá de vara de família para saber se você fez o trabalho correto. E tu sabe que, infelizmente, muitos colegas gostam de descer o pau nos outros. E vira para você, doutor, um amigo falou que você vacilou no processo, isso, aquilo, isso. Imagina, muita gente ser ética. Fora que hoje também... Pode... Doutor, você acha que essa preparação prévia desmonta um pouco a segurança do promotor ali na hora, quando ele vê que o advogado está preparado? Porque acontece o quê? O promotor, a não ser no júri, ele só pega o processo no dia, gente. Na hora. Ele só pega... Tira a confiança dele. Eu falo, gente, é um absurdo o advogado não ir preparado para uma audiência criminal. Porque o promotor, ele faz 10, 15 audiências, eu acho que ele estuda o processo, ele vê que é depoimento. Quantas vezes eu já falei, não, doutor, tem um documento, as folhas tais, que comprova que o réu falou. Ele fala, onde, doutor? Aí ele fala, realmente está aqui nas folhas tais. Porque ele para. E a gente... E uma coisa até que o Denis Sampaio falou lá no último curso dele de inquirição, o advogado, ele tem que ter a responsabilidade que ele é um coprodutor da sentença. A gente está ali para colaborar a sentença. Se a sentença for injusta, não é culpa só do juiz, do promotor, é do advogado também. Porque nós somos ali o pilar. Juiz, Ministério Público e defesa. A gente tem que dar nossa colaboração. O juiz não viu isso, aquilo. Por erro seu. Porque você devia ter apontado, ter feito uma pergunta, ter pedido para constar algo em ata, ter chamado a atenção. Eles trabalham assim, o juiz só vai, a não ser júri, no automático. No automático. Fora os casos de repercussão, né? Que o promotor vai preparar o que gosta de aparecer. Então, ele falou uma coisa que foi crucial. Nós somos coprodutores da sentença. Às vezes a gente lava nossas mãos. Não tem responsabilidade. Você tem sim de preparar a audiência e fazer uma defesa técnica bem estabelecida. Até os que já naquela palestra que fizemos lá no Rio, ele falou que, vários processos que chegam lá que eles anulam sentenças, a defesa colaborou para que a injustiça tenha acontecido por falha técnica mesmo, né? Isso aí. Gente, inquirição de vítimas. Inquirir vítima é muito complicado realmente. Ainda mais que ele bota o advogado como inimigo. Então, não adianta você confrontar, não adianta você bater de frente, porque a testemunha a vítima vai se fechar. O que eu tenho de costume? Eu trago ela para mim. Com a defesa, primeiramente, eu quero dizer que eu sinto muito o que acontecido com você. Eu, como advogado aqui, estou buscando justiça para a senhora. Então, se a senhora puder responder as perguntas, ou se a senhora não se recordar, é só falar que não se recorda. Então, você cria aquela empatia. Porque a pessoa já está num ambiente hostil, nervoso. Então, ela sabe que o advogado vai querer buscar contradições. E quando você já inicia assim, você traz uma tranquilidade para a audiência, tanto para o juiz como para o promotor também. Porque hoje, dependendo da maneira que você falar com a vítima, já era. Olha lá, Rui tá respondendo aí, ó. Vai chegar um ofício meu na UAB lá no procedimento meu com o vítima aí, porque eu juntei a documentação que era necessária, mas que afrontava a vítima. Mas o cliente foi absolvido, mas mandou oficiar a UAB. Danilo não oficiou, mas mandou oficiar. Só que, infelizmente, hoje é a proteção integral da vítima. Então, o advogado tem que ter cautela na hora de fazer as perguntas, o que perguntar. E se você vê que realmente não dá para forçar, não force. Porque se você força, a vítima chora, faz aquele escândalo e tal, aí o juiz cria a versão contra você, o promotor cria a versão e aquele ambiente fica hostil. Ainda mais em lei de Maria da Penha. Gente, eu estava assistindo, tá cada vez mais difícil a defesa para o advogado criminalista do acusado em lei Maria da Penha.
Eu fiz uma sustentação tem 15 dias, me deixaram, é só processo de segredo de justiça. Me deixaram. Lá eu assisti o próximo julgamento. Qual era o pedido de nulidade do advogado? A vítima foi com o assistente de acusação. Assim que a vítima falou, vou só responder as perguntas do juiz, do promotor, do assistente de acusação e do advogado, não. Lei Maria da Penha. E a lei prevê que ela pode ficar em silêncio. Mas os juízes estão aplicando o quê? A extensão que o silêncio pode ser parcial. E está colando nos tribunais. Então, se a mulher vítima chegar e falar, doutor, eu não quero responder suas perguntas. Eu achei a tática boa. Se eu tiver assistente de acusação, eu vou fazer a mesma coisa agora. Eu vou fazer a mesma coisa. Por quê? Porque o advogado quer trazer dúvida da versão dela. Eu vou falar, você vai falar o quê? Que não vai responder as perguntas do advogado. Realmente, pra gente, é ruim. Mas tu vê como é que as coisas estão... O que usava o silêncio parcial para o acusado, se vale para o acusado, o que não vale para a vítima? Ah, tudo bem, mas é o acusado, é garantidor de direitos, mas a lei é uma lei extraordinária que prevê essa proteção da mulher. Olha a dificuldade. E isso, o que está acontecendo agora? Os promotores, com sagacidade, estão pedindo para a juíza falar com a vítima sobre isso. Porque o certo é o quê? Começou a oitiva da vítima, é falar que a vítima tem direito ao silêncio. Isso a lei prevê que o juiz tem que fazer. Só que os promotores estão pedindo o quê? Para falar que também tem o direito de silêncio parcial. E não responder algumas perguntas. Ontem eu fiz uma audiência, algumas perguntas, a juíza falou, doutor, eu vou orientar ela, que se ela não quiser responder, ela não responde. Quero relacionar algumas mensagens da intimidade dela com o réu após o fato. Aí ela falou, não quero responder essas perguntas. E essas encausas que a gente tem que trabalhar no dia a dia. Por isso que você afagar, você trazer a vítima para você, é de suma importância. Mas tem vítima também que nem a Defensoria Pública quer assistir. Né? Isso. Normal. Então, na audiência de instrução e julgamento, a gente tem ali o exame cruzado e o exame direto. As testemunhas do MP, ele inicia fazendo o exame direto, que é o quê? O MP perguntando diretamente a testemunha de acusação. E nós, defesas, fazemos o exame cruzado, que é o quê? A gente pergunta posteriormente ao Ministério Público. Por que é importante a nossa observação que o promotor fala? Se você perceber, quem fez a audiência criminal, o promotor sempre faz perguntas abertas. Narra como é que foi o dia, como é que foi o que aconteceu. E a vítima vai falando, contando toda aquela história. E ali você tem que fazer os apontamentos para as perguntas que você acha interessante fazer para a vítima e para a testemunha. Por quê? O seu objetivo é o quê? É contradizer a acusação. É trazer dúvidas sobre a versão trazida, tanto pelos policiais quanto pelas vítimas. Então, por isso que existe o exame cruzado e o exame direto. Mesma coisa, a gente. Nós rolamos uma testemunha de defesa e a gente faz o exame direto com ela. A gente pergunta primeiro diretamente a ela e depois ao Ministério Público. Por isso que é importante o quê? Você fazer a sua preparação com a testemunha de defesa. Porque o MP sempre vem querendo refutar tudo que você trouxe ali. A testemunha vem, fala tudo bonitinho, o MP vem desconstruindo. Tu vê que também que ele busca desconstruir toda a nossa argumentação, todas as nossas teses de defesa. O artigo, quem não souber quais perguntas fazer para o réu, o CPP é uma mãe que no artigo 187 prevê lá quais perguntas você pode estar fazendo para o réu. Se ele diz se é verdadeiro ou falso a acusação, se ele tem provas a produzir, o que ele faz da vida. Às vezes, Guilherme, não sei o que perguntar pelo meu réu. Ali você tem todo o direcionamento. Uma coisa muito importante que o advogado criminalista deve saber é o quê? Quais tipos de perguntas podem ser feitas? Por que é importante você saber quais perguntas podem ser feitas e quais perguntas podem ser indeferidas? Porque quando o Ministério Público estiver perguntando, para você falar, juiz, pela ordem, essa pergunta é impertinente. Essa pergunta é sugestiva. Essa pergunta está induzindo uma resposta. E promotor que tem 10, 15 anos de experiência, ele faz muito isso. E depois que a testemunha responde, fica difícil para a gente. Então você tem que estar atento à forma que ele está fazendo essa pergunta. E até para você. Eu sempre falo, eu tento conduzir todas as minhas perguntas. Eu faço toda a argumentação para no final da testemunha falar sim ou não. Se o promotor não tiver experiência, doutor, essa pergunta não pode. Passou. Você acha interessante você ter sabe o que acontece? Isso aí é automatização do judiciário. Muito Ministério Público joga para alegações finais. É quando ele vai sentar e vai analisar as provas. Eles fazem muito isso. Doutor, vai ter... Pô, eu tive a situação... Olha a situação. Cliente, negro, 1,74, cabelo cortadinho,
Uma mulher foi à delegacia, disse que o autor do roubo no Braga era nessas características. Pegaram e mostraram a foto do meu cliente para ela. Ela reconheceu, saiu o decreto de prisão preventiva. O cliente estava de cama no INSS porque tinha quebrado a perna. Juntei toda a documentação, foto acamada, tudo direitinho. O MP disse não. Mantém, marque-se a audiência. Eu falei para ele, não se apresenta. Ele foi na audiência comigo, ele foi no mesmo corredor que a vítima e nas perguntas a vítima falou, o policial indicou, mandou reconhecer, tal, aquilo, isso. E na verdade eu não sei quem é, eu não consigo reconhecer ele. Aí o juiz perguntou, a senhora viu ele no corredor? Não, ele estava do lado dela. Aí depois disso que o Ministério Público foi, pediu a improcedência, tal, ele foi absolvido. Mas durante esse percurso do processo, perdeu o trabalho de carteira assinada, que tinha que voltar, estava foragido, e eu fui lá e despachei. Eu mostrei toda essa prova. É o nosso sistema. Porque o que eu falo? Sabe quando isso vai mudar? Quando a autoridade pública, judicante, do Ministério Público, estiver pessoalmente. E isso vai mudar. Então, enquanto isso, responsabilidade do Estado. Eles imputam isso para a vítima. E, gente, o fato, eu falo, casos, for complexo, vai no Ministério Público, vai para o juiz. Eu faço direto. Eu sento lá, vou no MP, mando. Aí eu faço o quê? Mando um e-mail, eu tenho todas as promotorias da região, peço um atendimento virtual e despacho. Eu falo, excelência, esse caso aí, eu não tenho costume de vir aqui, mas a situação eu peço que o senhor olhe com carinho, que analise o processo, os pontos, arguidos na defesa. Às vezes tem resultado, às vezes não tem. Mas massivamente, às vezes que eu tirei para despachar, eu chamei a atenção para o processo. Porque quando você vai despachar com o Ministério Público, você vai despachar com um promotor, você vai despachar com um juiz ou com um desembargador, ele fala, o advogado veio aqui, vou analisar esses autos, porque tem alguém por ele. Então a gente tem que chamar a atenção para o nosso processo. Questão dos limites éticos, que é a questão da oitiva da vítima que eu falei, questão de cuidado, porque hoje o advogado está respondendo criminalmente por isso. Rui está aí com 2 ofícios, 2 registros de ocorrência e inquérito respondendo por situações. Porque realmente é muito delicado essa questão de você envolver a intimidade da vida privada da vítima. Depois da Lei Mariana Ferri, então hoje qualquer pergunta ou documentação juntada nos autos que comprove ali uma vida privada que talvez não sejam socialmente aceita, o advogado está respondendo pessoalmente junto com o seu cliente. Então, tu vê como é que está a limitação. Eu falo, Lei Maria da Penha, com vítimas, mulheres, está cada vez mais difícil se fazer defesa para nós advogados. Então, a gente tem que ficar atento a isso. A gente fica atento também porque a gente trabalha como assistente de acusação. Então, se outra parte também fizer pergunta nesse sentido, juntar a documentação, a gente tem que saber o que fazer. Leis de abuso de autoridade também prevê artigo nesse sentido, de revitimização. Inclusive, o próprio juiz, promotor, não pode forçar alguns tipos de perguntas. Então, eu trouxe algumas situações aqui que eu achei importante frisar. Gravação de audiência. Está fadado que pode. O advogado pode gravar a audiência e gravar o ato. Com cautela. Não precisa pegar aquele telefone e botar lá. Você tem que pensar, vale a pena entrar numa discussão para gravar o ato ou não? Muitas vezes só você botar o telefone do lado ali, gravando a voz já é suficiente. Porque realmente é difícil você entrar numa... A gente tem que entender que a prioridade ali é o nosso cliente, não é a gente. Porque às vezes muitos colegas fazem a gravação para exposição. Tem juiz que não se incomoda. Juiz de São Pedro da Aldeia lá, vai botar até um tripé no meio, que ela falou que não se incomoda. Mas tem juízes e promotores que se incomodam. Então você tem que ponderar se vale a pena você botar uma câmera lá de frente gravando você. É do bom senso, né? É do bom senso. É dar bom senso, é você conversar antes, tal, tudo direitinho. Igual o júri. Júri eu não gosto de botar tripé para gravar, essas coisas assim, igual alguns colegas fazem. Porque o jurado está observando a gente. E ele fica com medo de ser gravado, ele fica com medo de ser usado de alguma maneira. E às vezes, o promotor até utiliza isso como argumento. Advogado midiático, advogado de famoso, gosta de fazer corte, aquilo, isso. E qualquer coisa que você sabe que eles gostam de utilizar com a defesa. A importância de, no final do interrogatório, se está faltando alguma prova, alguma diligência, se atentar antes de se encerrar o ato, porque às vezes é algo necessário para o processo. Se o juiz falar, encerrou, abriu em vista alegações finais, já era. Então você tem que estar atento a isso. O que eu falo muito para os colegas também, a questão de se observar se o policial leva o depoimento para ler na hora, conversinhas de corredor, do que está falando, com outro policial, com outra testemunha, ficar sempre observando, porque isso também você pode estar indagando a audiência e você traz aquela estabilidade para quem está depondo. Gente, vai ficar um mal-estar? Fica, mas você está fazendo o seu trabalho.
Você está fazendo o seu trabalho. E às vezes uma forma de falar ali, de um testemunho, ajuda seu cliente. Incomunicabilidade de testemunhas. Testemunhas não podem ficar conversando no mesmo local. Tem que ter a separação. O advogado tem que estar atento a isso. Ainda mais em processos complexos. Porque a justiça não é justa, os atores não são justos. Já vi casos de promotor conversar com a testemunha antes, orientar o que tem que falar, toma cuidado que o advogado vai falar isso. Juízes. Então isso acontece dia a dia. Então a gente tem que ficar atento. Mas por você ser técnico, quando você faz uma questão de ordem, eles voltam até atrás e falam, não vou querer esse problema aqui para mim. O grande finale que a gente fala, alegações finais orais. Vamos lá, cerrou a instrução, o juiz fala, vou abrir alegações finais orais. Você está preparado para fazer alegações finais orais? Por que a preparação é importante? Gente, minha parte de audiência, eu levo até jurisprudência sobre o meu caso. Para que quando eu for fazer alegações finais, eu tenha um paradigma para fundamentar. O que eu não vejo muitos colegas utilizando é o próprio distinguish, pedindo o juiz, em caso similar, se ele for decidir diferente, por que ele não está aplicando aquela jurisprudência? Porque você força o juiz a dar uma fundamentação. Se a fundamentação não for motivada, não for concreta, nós sabemos qual o recurso cabível. Então, quanto mais fundamentado, mais baseado, melhor. E eu botei aqui alguns pontos que eu acho importantes, que é o quê? Você ter o roteiro das suas alegações finais. Porque enquanto você vai fazendo a inquirição, você vai fazendo as anotações sobre as testemunhas, o que elas falaram, sobre o interrogatório do réu. Você vai ver qual testemunha tem uma contradição e qual não tem. Você vai fazer a ponderação nas provas, porque no final, quando você vai falar, você vai narrar tudo isso, sobre as perícias do processo, a fundamentação jurídica, a questão do indúbio pro réu, que qualquer dúvida que tem no processo tem que ser presumida a favor do acusado. Lembrar isso ao magistrado. Porque quanto mais fundamentada, melhor. E sempre os pedidos finais de absolvição, de improcedência, desclassificação, se for o caso, afastamento de qualificadora. E isso é muito importante quando você fala ali. Igual lá, eu tive um caso, segundo a vara criminal, que o reconhecimento não seguiu os parâmetros legais em sede policial. E o CNJ já falou que é irrepetível, tem recomendação, tem lei, a juíza, doutor, mas eu vou fazer. Eu falei, excelência, então tem que fazer uma questão de ordem. Fiquei 10 minutos lá falando, levei a recomendação, levei o entendimento do STF e ela fez. Mas a minha fundamentação, quando subir, vai ver que quando for ouvir a audiência, que foi bem fundamentado, explicando por que não podia ser repetido o ato. Nulidade tem que reclamar na hora. Nulidade tem que reclamar na hora. Nulidade tem que reclamar na hora, dizer qual a nulidade, de dizer qual o prejuízo para a defesa. Muita gente fala, é nulo, mas nulo por quê? Qual o prejuízo? Porque hoje, infelizmente, tem que dizer qual o prejuízo para a defesa. Para mim, era um prejuízo, porque até o reconhecimento foi induzido, ela já tinha as características e foto do acusado, fazer o reconhecimento em sede judicial não ia apagar o ato anterior. E que a mente não há memória que fotografa o ato ou a cara de alguém, a fisionomia. Então é você demonstrar de forma evidente ali o prejuízo. Aí ela ficou lá um tempão falando, que a doutora... E quando tu rebate fraco, eles dão uma resposta fraca. Aí quando você faz de maneira fundamentada, ela fica lá um tempão falando. Fala, pô, doutor, tu vem com esses requerimentos aqui. Fazer o quê? Faz parte. Aí eu até falo, pô, excelência, desculpa, eu tenho que fazer esse requerimento, é porque é o direito do meu cliente. Aí sabe o que eu falo muito? Pô, sabe o que acontece? Depois outro colega olha o processo, aí fica mal pra mim. Aí, tipo assim, não, entende então aquilo isso. Mas aí não fica mal com ninguém. Então, audiência, postura, comunicação clara, objetiva, tentar sempre ser objetivo, evitar ser repetitivo, até relacionado às perguntas, entender que todo mundo está naquela dinâmica. Às vezes, pô, você vai lá e refaz uma pergunta que já foi feita. A gente fica repetindo, às vezes, o mesmo requerimento. Evitar, tentar ser o máximo espontâneo possível, por isso que é importante você levar um roteiro. E aquilo, e calma, gente, calma. Se o juiz está com pressa, o problema é dele. Eu lembro que quando eu comecei, eu tinha aquele nervosismo de fazer rápido as perguntas, porque o promotor já fazia aquilo. Depois do tempo eu vi, eu preciso ter pressa. Por que eu tenho que ter pressa? O juiz está recebendo, o promotor está recebendo, aí às vezes eu paro, aí eu penso, aí a juíza fala, doutor, tem mais uma pergunta? Tenho sim, excelência, só estou vendo aqui, só um minutinho, por favor. Porque se depender, eles querem fazer no automático. E às vezes você sai batido e você fala, cara, devia ter perguntado aquilo, aquele fato. Aí eu falo, excelência, estou olhando aqui meus apontamentos, sabe como é que é a vida do cliente para eu não errar?
e acaba relevando, não, vou esperar, doutor, tal, tudo bem. Então, eu quero fazer pergunta repetida, só para não fazer pergunta só para fazer pergunta repetitiva, eu também não quero cansar Vossa Excelência, nem o Ministério Público, eu só vou fazer alguns pontos cruciais aqui, pronto, acabou. Aí você ameniza o ambiente fica tranquilo, o cara vai ficar até mal de cobrar. Fica até mal de cobrar. Não, advogado, pô, não vou cobrar. Eles querem que a gente preste, mas vai ficar mal de poder cobrar. Questão do tempo também. Então, isso é muito importante. Então, chegando na fase final aqui, que é os desafios que a gente tem na advocacia criminal, que é o quê? A pressão dos clientes, a cobrança. Então, por isso que a preparação é crucial. Algo que eu aprendi com o Rui e eu falo, executo até hoje. A nossa vida é uma montanha-russa. Então, se está tranquilo, antecipe os prazos, faça as petições logo, porque do nada a gente tem que ir para a delegacia, fazer uma audiência, entra o processo e aquilo vai se acumulando. E lá, o que a gente fazia, né? Protocolava tudo extemporâneo antes do prazo, nem publicava. Por quê? Do nada eu estou tranquilo e pode aparecer uma diligência, um processo complexo. Igual uma vez, do nada apareceu um processo que eu tive por Rio. Então, tipo assim, imagina se você não está organizado, aí tua cabeça fica mil e fica um monte de advogado surtando, base de controlado, nervoso da rua, querendo bater nos outros. Então, por isso pressão a todo tempo, a gente tem que se cuidar. E aquilo, atuação proativa. Não precisa ser ignorante, não precisa gritar. Combatividade é ser técnico. Gabriel Gouveia fala muito isso. É ser técnico, é você ser combativo. Então, assim, falar com firmeza e que o respeito vem. Respeito, velho. Saber a fundamentação, a maneira de falar. É o que eu falo muito. Fala ser combativo e não agressivo. Não agressivo. E uma coisa que eu falo muito, quando eu comecei a advogar, eu falo, a gente tem que parecer ser antes de ser. Eu tinha muita dúvida para a delegacia. Eu lembro que me ligava, eu pesquisava no Google se cabia fiança ou não cabia. Eu perguntava ao cliente, pô, o que aconteceu? Como é que aconteceu? E eu chegava lá na delegacia todo sério, de ternozinho e tal. Falava pouco, porque falando pouco tu parece inteligente. Eu chegava no balcão, sou advogado. O tipo de raiva é menor. O tipo de raiva é menor. Aí eu falo, sou advogado de fulano de tal, queria falar com ele e tal. Aí eu ia lá falava, eu queria saber como é que foi a prisão dele, queria saber o que aconteceu. Não falava muito. Porque o advogado que não fala muito, acabou que ficava falando besteira. Então, às vezes, eu não tinha conteúdo jurídico nunca nisso, advocacia, porque o Rui sempre me deixou na mão. Eu tenho um rancor dele que eu lembro até hoje. Eu ia fazer minha primeira audiência criminal. Ele, não, vou com você. Aí do nada ele falou, não, vai lá, faz lá a audiência do cliente. Eu lembro que a audiência era 3 horas, 1 hora eu cheguei no fórum, fiquei assistindo todas as audiências anteriores. O estágio ajudou bastante, né? Mas, pô, eu nunca tinha advogado de fato. Joga na água pra aprender a nadar. Pra aprender a nadar. Eu falo... Eu posso falar comigo, você sempre foi gente boa. Mas não é porque era a correria do escritório, a gente tinha muita demanda. Então, assim, ele ensinou a preparação. Então, eu tinha a pasta, tudo direitinho, mas a gente quer ir acompanhado. De primeira vez. Então, o que eu aconselho os colegas? Isso aqui é um resumo do que eu fiz. Gente, eu aconselho a todos, faça curso de inquirição de testemunhas. Esse curso é bom para todas as áreas, porque a inquirição de testemunha é onde se faz a prova. Em qualquer área do direito. Qualquer área do direito, você tem que dominar a inquirição. Toda hora eu estou estudando inquirição. O que perguntar, o que não perguntar. Igual lá, no processo criminal, muita gente fala, olha, o cliente... Fiz uma pergunta, a testemunha ficou falando um tempão. A culpa não é da testemunha, a culpa é sua. Porque você não soube fazer a pergunta. Porque advogado tem que fazer pergunta fechada, sim ou não. Não tem que dar brecha. Quantas vezes a gente pergunta uma coisa, a pessoa fala mais e prejudica o seu cliente. Aí você quer cortar, a gente fala, não, deixa ela falar. Então a gente tem que aprender a fazer perguntas fechadas, como elaborar perguntas. Você já sabe a resposta, né? Mas o que aconteceu no dia do fato? O advogado não tem que perguntar isso. O que aconteceu no dia do fato? Então, assim, tem que ser uma pergunta precisa, para você ter a resposta de sim ou não, no máximo curta. Porque às vezes a testemunha vai e traz um elemento a mais e acaba prejudicando a defesa do seu cliente. E acaba prejudicando ainda mais a tese defensiva. E essas são as barreiras que a gente enfrenta o dia a dia. Nunca foi fácil ser advogado criminalista. Que eu falo, advocacia criminal não é glamour. Quantas vezes a gente não consegue dormir porque é a vida de um cliente, e não é só o cliente, é da família dele. Então, por isso que é uma responsabilidade muito grande e é uma dedicação muito grande. Continuamente, tanto o Rui quanto a gente não para de estudar. Quem me acompanha, tu vê que toda hora eu estou fazendo a imersão, estou fazendo a inquirição. Justiça, né? O que eu falo? Eu procuro buscar de outras fontes
E eu procuro saber como é que os colegas estão trabalhando em outros estados, como é que eles estão enfrentando para trazer para a minha advocacia. E isso me ajudou bastante para eu crescer aqui na região, fazer diferente do que todo mundo faz. E eu falo que isso também foi circunstancial para eu crescer na minha carreira. Porque você vai lá, escuta alguém com 30 anos de experiência, você vai lá, faz um curso com o defensor que é 40 anos no tribunal do júri. Então são visões, discussões diferentes que você fala e você começa a aplicar de forma diferente. Igual lá, eu aprendi, eu não sabia, eu aprendi com a Pérola, aquela lá em Iguaba, que você pode pedir em caso de violência psicológica o perito do tribunal para fazer a avaliação, para saber se realmente a vítima teve violência psicológica ou não. 10 anos eu aprendi isso com uma advogada de 1 ano, que está aí também buscando, por isso que a gente tem que buscar conhecimento. Aprendi num processo de Rio das Ostras. Lá em Rio das Ostras, se você pedir que o psicólogo do tribunal faça o perfil psicológico do acusado em crime de estupro de vulnerável, o juiz defere. Meus clientes pagam 12, 15 mil pro perito. Então, tipo assim, você tem que rodar, tem que buscar conhecimento, porque somente assim você vai saber, vai fazer um trabalho diferente. E a gente tem que ser o eterno aprendiz. Então, assim, eu estou sempre ouvindo, sempre aprendendo, buscando, e procuro sempre ajudar os colegas. Que eu falo, quanto mais profissionais capacitados, melhora nossos honorários. Porque o nosso problema hoje, na verdade, é o advogado que cobra barato. Se todo mundo tem o mesmo patamar de honorários, então fica bem melhor para a gente. Vai vencer realmente quem é o capacitado. Então, e aquilo? E o cliente percebe que você está estudando. Ele vê nas suas postagens, ele vê a maneira de você falar, ele te acompanha. As pessoas te acompanham. E a indicação vem das nossas redes sociais que acompanham você dia a dia. Igual fazendo o link com a palestra do Rui. Preparação de audiência hoje é ChatGPT. Eu uso o ChatGPT. O ChatGPT me dá teses. O ChatGPT analisa laudo. Me diz quais os quesitos que eu posso perguntar para contrapor. O júri que eu fiz da última vez, eu utilizei massivamente o ChatGPT até para fazer uma introdução, que agora eu gosto de fazer júri entrando com poema. Mas eu achei legal. Mas tu vê, foi um curso de júri que eu fiz do Felipe Azuma, que ele ensinou que é uma maneira de você quebrar o gelo. Você inicia a sua peroração com um poema que você vincula ao caso. Então eu falei sobre empatia, de se colocar no lugar do outro. Então você. Aí eu olhei o jurado assim, pô, que legal. Aí você já. Mas por quê? Fazendo curso. Aprendendo, sabendo como é que os grandes estão atuando. E aquilo, eu falo, que o Rui é sempre o intuito de compartilhar conhecimento. Estamos aí de portas abertas, qualquer dúvida que tiver, sempre um prazer. Isso aqui que eu trouxe não é regra. Cada colega tem seu jeito. É a maneira que eu faço e vem dando certo. Mas cada dia eu vou aprimorando. E assim, você vai ter seu jeito, assim, e com os anos a gente vai melhorando cada dia mais. O advogado não pode parar de estudar. Se você para de estudar, você para de ganhar dinheiro. Isso é fato. Isso é fato. Se parar de estudar, você para de ganhar dinheiro. E eu falo isso para todo mundo. Toda vez que eu faço um curso, ou viajo para fazer um curso, na semana entra um cliente ou na semana seguinte. Eu acho que as energias de Deus falam, ó, toma aqui, vai lá um cliente criminal. Porque realmente parece que o retorno vem. E a gente só vai crescer financeiramente investindo na nossa carreira. Estamos aí, Rui, a gente nunca teve padrinho, você nunca teve padrinho, eu nunca tive padrinho, e hoje, com a advocacia, eu vivo muito exclusivamente, consigo dar o melhor para minha família. E eu amo a advocacia, eu amo a ordem, eu amo a Anacri, eu amo isso aqui, eu amo compartilhar. Quero agradecer a todos os colegas, espero ter podido colaborar com vocês. E qualquer dúvida, estamos dispostos aí. E estamos aí, brasileiro.